Olá, tudo bem? Você sabia que há um grande movimento no Espírito Santo em prol da inovação, movido pelo poder público, por empresários, personalidades capixabas, e que esse movimento não se limita só à Grande Vitória? Em Colatina estão sendo desenvolvidas diversas ações para se criar uma ambiência de inovação. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje José Antônio Boff Buffon, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Colatina. Eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Muito obrigada, Buffon, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço de estar aqui nesse programa, falando um pouco sobre a nossa cidade, sobre as nossas ações lá, em prol do município e do próprio Espírito Santo. Ciência, tecnologia e inovação são suas áreas. Você já atua nesse campo há muitos anos. Para você, o que mudou no Espírito Santo com relação a essa ambiência de inovação que é muito falada hoje? Teve um marco, sempre tem um marco, tem um contínuo de anos, mas tem sempre alguns anos, alguns fatos que são marcantes. Aqui a criação do Fundo de Ciência e Tecnologia da Constituição Estadual foi muito importante, depois a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa e a criação da Secretaria. Este movimento que acontece hoje no Espírito Santo, ele é decorrente de um movimento nacional do país como um todo, mas no Espírito Santo tem a ver um pouco com o mandato da FAPES e da Secretaria de Ciência e Tecnologia a partir de 2015. Em 2015 assume a Secretaria o Guerino Balestraço, que é o prefeito de Colatina hoje. E eu era presidente da FAPES, naquele momento assumi a presidência da FAPES. A FAPES já vinha fazendo um trabalho excelente de apoio à ciência, de apoio à pesquisa. Já era uma instituição muito respeitada aqui no Espírito Santo e fora do estado. No entanto, no quesito inovação, ela não tinha uma formulação própria, uma execução própria. Ela seguia muito, repassava, vamos dizer assim, os programas federais apenas. Basicamente isso. O que o Guerino, secretário de Ciência e Tecnologia, me pediu? Que nós tivéssemos uma atuação mais incisiva nisso. Naquele momento, nós procuramos fazer um alinhamento muito forte com as universidades e com os setores produtivos. Eu lembro de uma reunião que eu tive na Findes, no comecinho do mandato, e aí nós alinhamos algumas conversas com a federação. E aí fomos em busca de um produto, de uma metodologia, de uma ação que mobilizasse o Estado. Foi quando nós identificamos lá em Santa Catarina, da Fundação CERT, um programa, uma metodologia de apoio de apoio a surgimento de startups a partir do estímulo de aparecimento de ideias. Santa Catarina é referência. É uma referência. Eu fui lá, conversei, trouxemos para cá o Sinapse da Inovação. E o interessante é que o Sinapse ele veio potencializar já uma iniciativa do Sebrae, que era o Sebrae App, de apoiar startups no Espírito Santo. E naquele momento, todos os entes locais, governamentais, não governamentais, universidades, empresas, Federação das Indústrias, as pessoas perceberam que a inovação não só era algo necessário para o desenvolvimento do Estado, como aquele edital reforçava a missão de cada instituição, que todo mundo se projetou dentro daquele edital. E a partir daí se gerou muitas conexões e mostrou que o Espírito Santo tinha, ao mesmo tempo, uma ampla, grande necessidade de inovação e uma grande capacidade de fornecer soluções. A tal ponto que no final do nosso mandato lá, do governo Paulo Artung, na época, ele aportou recursos para a gente criar um segundo fundo, o Fundo de Ciência e Tecnologia, voltado exclusivamente para a inovação, com a parceria com o comércio e com a indústria do Espírito Santo, com o Sincades lá e com a Federação das Indústrias, e daí se criou então a mobilização capixaba da inovação, que é algo único no Brasil, só tem no Espírito Santo isso, que é uma articulação de prioridades e projetos entre o setor produtivo, o governo e as universidades. Então, como é que esse assunto foi parar lá em Colatina? Foi para Colatina porque o Guerino, nosso prefeito, é um prefeito muito ímpar. Ele é um empresário, é um professor universitário, é um engenheiro, e ele teve passagens diversas pela administração pública como prefeito,
secretário de Planejamento do Governo do Estado, secretário de Ciência e Tecnologia, presidente do Bandes. Então ele tem uma noção exata do como que as coisas acontecem. Quando ele assumiu lá agora o terceiro mandato dele, ele me chamou para conversar. E o Gurino é muito amigo meu, eu gosto muito de trabalhar com ele, a gente tem uma confiança muito forte, mútua e recíproca. E nós entendemos que a Colatina reúne muitas pré-condições já postas para se fazer um trabalho de conexão e aceleração da cidade. E a partir dessa possibilidade que eu fui lá trabalhar com ele e a gente está lá labutando. Mas para criar esses ambientes, né, de inovação, de tecnologia, não basta a vontade só de um ente, precisa dos atores. Lá, você explicou na primeira resposta sobre os atores que estavam envolvidos aqui quando essa cena começou em Vitória. Sim. Quem são os atores lá em Colatina? Quem é que está, né, nesse movimento lá em Colatina? Veja bem, a inovação é algo que não acontece por acaso e nem por ato isolado. A inovação, enquanto solução científica e tecnologia, enquanto solução de mercado, ela depende de um ambiente favorável. Um ambiente que reduza a simetria da informação, um ambiente que reduza o risco tecnológico, um ambiente que estimule a cooperação. Colatina tinha algumas pré-condições para isso. Colatina tem 2 unidades do Instituto Federal de Educação, 2 excelentes unidades. Colatina tem uma grande escola particular lá, que é a Unesc, tem uma muito boa faculdade lá, centro universitário, que é a Castelo Branco. Colatina é uma cidade universitária. As pessoas lá não compreendem ainda profundamente isso, mas é uma cidade que atrai pessoas do Brasil todo para estudar lá. Muita gente de Minas vem estudar no Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro. E é uma cidade que tinha um movimento de professores lá há mais de 10 anos, que a todo ano eles se reuniam para discutir o futuro da cidade. Eles nunca tiveram muito abrigo no setor público, né? Então, foi encontrar essas pautas. De outro lado, lá tem um movimento empresarial sólido na cidade. A CEDIC, uma associação comercial, que ela trabalha pautas do desenvolvimento. Então, o que nós fizemos? Nós fomos procurar o que já existia, identificamos que havia coisas já que tinham um nível bastante elaborado de trabalho, coisas incipientes, e nós buscamos mostrar que a conexão entre aqueles entes locais poderia potencializar e melhorar a missão de cada um deles. E que quem ganharia com isso era a própria cidade. E todos eles ganhariam ao mesmo tempo, né? E aí nós começamos a construir a nossa pauta de projetos a partir dessas conexões. Aí a CEDIC, que é a Associação Comercial, se engajou no processo, as universidades todas, o SEBRAE teve um papel crucial na cidade, a parceria Cidade Empreendedora, que nós firmamos com o SEBRAE, nós compramos um produto chamado inovação. O SEBRAE é que desenvolveu os estudos para o diagnóstico do ecossistema local, mediu a maturidade do ecossistema e apontou os principais projetos e desafios. Então nós somos muito gratos lá ao papel do SEBRAE. Com isso, a pauta de cada entidade se tornou uma pauta pública de todos. E é basicamente isso o segredo do nosso trabalho lá. A diversificação da matriz econômica, ela passa pelo fomento de diversas áreas. Mas, assim, se tratando de Colatina, quais são os setores econômicos de interesse do município? Ou que precisam de mais foco? Colatina, ela é uma capital de uma região ampla, que extravasa, inclusive, o Espírito Santo para Minas Gerais e Bahia. Ela é uma capital econômica. Nós temos um varejo muito sofisticado e muito forte. Então, o setor de serviços lá é muito forte e relevante para o desenvolvimento da cidade. Segundo lugar, a indústria de vestuário. Colatina hoje é o 3º polo de jeans do Brasil. O primeiro é lá em Pernambuco, na região de Caruaru. O segundo é lá em Santa Catarina, na região de Criciúma. O 3º do Brasil é Colatina e os municípios adjacentes. É o principal polo do Sudeste. Este polo Colatina produz por ano em torno de 20 a 24 milhões de peças de jeans por ano. Então, a indústria de vestuário é muito forte na cidade. E é um dos vetores estruturantes da cidade. O outro é saúde.
Nós temos lá 7 unidades hospitalares, uma grande faculdade de medicina e muitas clínicas. Temos especialidade de todos os tipos. Entre as ações de Colatina, há uma discussão sobre incentivo fiscal para a atração de negócios inovadores. Você pode comentar o que vai ser feito, ou se já está sendo feito, o que é esse projeto relacionado ao incentivo fiscal? A Colatina, ela sabe o que ela é e sabe o que ela quer. A Colatina hoje não faz nada de forma improvisada na cidade. Tudo tem uma razão e um encaixe dentro da estratégia da cidade. Nós temos um plano de 20 anos, nós estamos abertos a receber empresas de grande porte, que queiram se instalar lá por questões de vantagens de logística, vantagem de insumo, por mercado de trabalho, proximidade com a universidade. Estamos abertos para isso e fazemos isso. Mas nós temos uma outra estratégia que é promover o nascimento de negócios inovadores de amplo crescimento e atrair empresas, startups com essa característica. Então nós fizemos uma lei o ano passado que todo o negócio de TI, lá nós vamos tributar em 2% de ICMS, que é o mínimo possível. E é uma área que qualificação do mercado, né? Porque TI, tudo passa por TI no futuro. Já a Unesc tem um curso muito forte nessa área e o IFES também. São duas universidades muito fortes nesse sentido. O mercado de trabalho forma bons profissionais. Então nós estamos atraindo empresas com esse perfil de amplo crescimento. Recentemente nós conseguimos fazer uma negociação com uma empresa que veio do Rio de Janeiro se instalar no Espírito Santo, porque ela foi investida pelo Bandes, pelo Fundo de Venture Capital do Bandes, e ela precisava se instalar no Espírito Santo. Ela optou por Colatina. Então ela vai se instalar na nossa cidade. Isso é um caminho. Então a nossa ideia é que Colatina tenha muitas empresas pequenas de amplo crescimento que possa fortalecer o setor de serviço da cidade, sem gerar muito adensamento, muita movimentação, sem estressar a malha urbana da cidade. Então esse que é o nosso propósito. E temos já um movimento próprio de startup, já temos então 10 startups na cidade. Nossa meta para 2024, no final de 2024, é ter em torno de 50 e 60 startups na cidade, ou nascidas lá, ou atraídas por esse movimento. Este ano nós vamos levar à Câmara Municipal uma lei que rebaixa o ISS para qualquer startup para 2%. É uma lei que vai estar submetida à Câmara Municipal e eles vão analisar. Eu entendo que isso é factível de ser feito. Mas não é só atração de startups para fomentar a questão empresarial. A prefeitura também tem interesse na contratação de startups. Exatamente. Agora, quais são os interesses? Né? Por que é interessante para a prefeitura a contratação dessas empresas? Existe hoje o Estatuto das Startups, a Lei Geral das Startups, que é aprovada pelo Congresso Nacional, iniciativa do nosso deputado Rigoni. Uma grande iniciativa, por sinal. Colatina pegou esta lei e desdobrou essa lei para o plano local. Ela já está na Câmara Municipal para ser analisada. A partir da aprovação dessa lei, nós vamos ter a nossa própria forma de licitar soluções por startup. Qual é a vantagem disso? Se eu quiser comprar uma câmera igual essa que está aqui, eu faço uma cotação, vejo no mercado quais são os preços médios, faço uma licitação, a pessoa que me fornecer mais barato eu compro. Mas eu já sei o que eu quero. Quando você sabe o que você precisa, mas não sabe exatamente a solução, ou se não existe a solução, em vez de licitar um fornecedor, você licita uma startup, que ela vai desenvolver uma solução para a prefeitura. Nós temos interesse nisso em áreas de atendimento à saúde, metodologia para a educação, desenvolvimento de agronegócio e turismo, e lazer e entretenimento. São as áreas que a gente tem posto, e segurança pública. Nós temos posto um olhar sobre isso e aos poucos nós vamos colocando na rua essas chamadas aí para essas startups. Colatina foi o primeiro município do Brasil
a ter um edital de inovação. Como é que surgiu essa ideia? Como é que esse projeto foi elaborado pelo município, Buffon? O Espírito Santo tem algo que só tem aqui, que a mobilização capixaba da inovação só tem aqui. E o laboratório Senai de Inovação, nos moldes do FIDESLEB, só tem aqui. O FIDESLEB, ele é a própria materialização da mobilização capixaba para a inovação. Porque ali dentro tem empresas, tem governo e tem universidades que interagem ali dentro. Quando nós estávamos na cidade e assumimos Hipolatina, no nosso programa que nós oferecemos lá para o prefeito, mostramos para ele, nós temos 3 eixos fundamentais de trabalho. Um é apoiar o nascimento e atração de empresas inovadoras, startups, de amplo crescimento. Para apoiar o nascimento, eu tenho que fazer as conexões todas. A atração é mais fácil. Nós temos também o apoio ao ensino de ciência nas escolas. Ciência já com um viés de empreendedorismo. E o terceiro componente, que seria apoiar as empresas de Colatina maduras, já instaladas, empresas que recolhem impostos na cidade, geram emprego e prestações adicionais, para que elas incrementem dentro da sua gestão a componente de inovação. É muito difícil uma empresa entrar nesta vibe da inovação, porque é um assunto desconhecido e vasto. Então, o Senai tem esse laboratório. O que nós fizemos lá? Nós fizemos uma proposta para o FIDESLEB de Colatina, seu apoio, da prefeitura, seu apoio local, para que eles rodassem lá um edital de inovação aberto na cidade. O que nós fizemos? A prefeitura fez toda a prospecção de mercado, a prefeitura visitou lá umas 20, 25 empresas, conseguimos atrair 12 empresas para esse processo, empresas tradicionais da cidade, para que elas se abrissem e colocassem suas dificuldades e suas oportunidades numa plataforma aberta do Senai. 12 empresas geraram em torno de 30 desafios e 136 soluções de 7 estados do Brasil, 8 estados do Brasil se apresentaram, 3 estados do Sul, 4 do Sudeste, mais Pernambuco. As startups desses estados colocaram soluções lá. Nós estamos agora em fase de contratação dessas soluções, então de 15 soluções. Para gerar confiança para os empresários de Colatina, nós colocamos um dinheiro para subsidiar cada solução dessa. Pouco dinheiro, mas assim, eu acredito e eu estou pondo dinheiro. Então, como é que surgiu isso? Foi de conhecimento nosso da metodologia do FIDESLEB, levar este conhecimento para as empresas, encorajar as empresas a fazer uma adesão e fazer uma boa seleção de desafios, colocar os desafios na plataforma, colher os resultados, fazer avaliação dessas soluções e contratar. Nós estamos na fase de contratação agora. Foi muito trabalhoso, levamos 1 ano e meio para fazer isso, e nós já temos agora apoio da MCI, da Mobilização Capixaba da Inovação, para fazer mais 2 edições, 2023 e 2024. Fizemos também uma coisa inovadora em Colatina. Colatina já foi um polo de modas muito importante. Moda é uma coisa, vestuário é outra coisa. São 2 coisas diferentes, né? O polo de moda em Colatina já cumpriu um papel, mas ele se esgotou em função de mudanças profundas que teve na dinâmica da indústria da moda. Nós fizemos agora... Lá havia marcas, para quem não se lembra, nacionais, né? De grande nome, né, no Brasil. Nós tivemos marcas muito fortes, mas mudou a dinâmica da indústria, essas empresas mudam suas estratégias, algumas tiveram dificuldades financeiras, outras mudaram o foco estratégico. As marcas ainda existem, mas elas estão em outra estratégia. Então é importante que a Colatina volte a ter um seu lugar na indústria da moda. Nós fizemos com o apoio do Senai e o apoio da GB Lavanderia, que é uma empresa extraordinária que tem em Colatina, fizemos um edital que é chamado Fashion Call. A gente faz um edital onde as pessoas se cadastram para participar do desafio. Um se cadastra como modelista, o outro como costureiro, o outro como... todas aquelas atividades inerentes à indústria da moda. A gente forma grupos aleatórios de 5 pessoas, não tem carta marcada, e aí eles têm 1 dia e meio para conceber uma peça de jeans, confeccionar a peça de jeans, dar um nome àquela peça,
fazer um projeto de marketing e construir uma empresazinha virtual. Nós fizemos essa rodada este ano, finalzinho do ano, para foi um sucesso. Então é um edital para você selecionar estilistas com potencial. E depois de selecionada, as indústrias de Colatina vão absorver esses profissionais e tem uma aceleradora na cidade lá que é a Biboton, já está estimulando que essas pessoas que não sejam aproveitadas pela indústria, para que elas abram os seus ateliês de moda. As próprias marcas. Então, assim, nós vamos fazer com certeza mais uma rodada este ano de 2023, talvez duas, porque o sindicato do Sinvesco hoje conheceu a metodologia e ele se interessou para dar prosseguimento ao projeto. Então, a Colatina tem feito coisas inovadoras, que só tem lá. O Findeslab, a rodada do Findeslab, lá chama-se Nova Call, só teve lá em Colatina. Esse de Fashion Call só teve em Colatina. Nós estamos preparando agora com a FAPES um edital de ideias para selecionar 750 ideias e gerar 20 startups e capacitar todos esses 150 para negócio e gestão, que é a primeira cidade do Brasil a fazer isso. Florianópolis tem, mas é um programa estadual. Nós vamos ter um programa local, que a FAPES já disse que, se for bem sucedido, vai servir de modelo para todo o estado do Espírito Santo. Então, nós somos muito otimistas em relação à capacidade do município de Colatina de compreender as tendências contemporâneas e se engajar nessas tendências. Sim, pegando carona no que você falou anteriormente, sobre a questão da indústria, porque o PIB hoje, no Espírito Santo, a maior parte do Brasil também, né, acompanha essa tendência. A maior parte é constituído pelo que entrega o setor de serviços. Mas a indústria é uma grande geradora de empregos. E aí, como é que está essa relação? Porque as indústrias procuram muitas soluções, né? Hoje em dia, com empresas, pequenas empresas ou startups. Como é que está isso lá em Colatina? Já está gerando essa resposta à indústria, startups? Como é que está esse cenário hoje lá? Pelo menos 15 soluções dessa rodada de inovação aberta que foi feita lá pelo Findeslab lá, já estão sendo contratadas. Com isso, aí encoraja outras empresas diretamente a procurar as startups, sem passar pelo digital, porque você vai quebrando uma barreira. A área de inovação é uma coisa muito difícil de ser implementada nas empresas, porque tem muita assimetria de informação, então você não sabe por onde começar, não sabe o que fazer exatamente. Existem instituições, aceleradoras de empresas, laboratórios de inovação aberta que estão sendo feitos, hubs de inovação. Existe um vasto movimento hoje no Brasil e no Espírito Santo para adensar esta cadeia de conhecimento entre a indústria e a universidade e mobilizando startups. Mas isso aí faz o seguinte, que uma empresa faz, a outra começa a fazer também. Então esse movimento já está instaurado em Colatina. Já é normal o empresário falar que ele vai procurar uma solução de mercado para um problema que ele tem, mas não é procurar uma empresa, somente um fornecedor de fora. É procurar uma startup para que ela possa ser parceira dela depois. E algumas empresas já estão propondo fazer os seus próprios spin-offs, gerar suas próprias startups para desenvolver soluções para os seus negócios. Esse movimento já acontece na cidade. Ele vai se acelerar muito nos próximos 2 anos, mas ele já existe. Agora, encerrando, né, tem muita pauta, esse assunto gera muita pauta, mas partindo para o encerramento, Colatina, além de todas as coisas citadas pelo Buffon, também já foi sede de um fórum de inovação, um fórum estadual. Também ganhou seu primeiro coworking, né, um hub. O primeiro da cidade foi inaugurado no início desse ano. Então, o que mais que a gente pode esperar dentro dessa área para 2023? Quais são aí as novidades para esse ano? 2023, nós temos lá uma coisa chamada Épico. Épico, Encontro pela Inovação de Colatina. É uma marca nossa já da cidade. Fizemos 3 edições em 2022, vamos fazer 3 edições em 2023. É um evento da prefeitura. A gente traz todo mundo para dentro, dá 200, 300 pessoas para falar de inovação.
Geralmente é uma pauta local, o que a prefeitura está fazendo, é uma prestação de conta, o que ela pretende fazer, e nós sempre trazemos grandes expoentes nacionais para falar nesse evento. Vamos fazer 13 edições disso aí. Vamos fazer uma edição do Fashion Call, que é a seleção de estilistas, talvez 2. Vamos fazer o Fórum Colatinense de Inovação, o 12º ou 13º, que é em parceria com as universidades. Nós vamos fazer lá uma feira. Nós estamos assim, ainda decidindo o nome da feira, se é Feira Colatinense de Criatividade, Inovação, com o apoio do Sebrae. E nós estamos, através de uma aceleradora local aqui, que é esse cowork que a Biboto abriu lá em Colatina, conversando com o pessoal de Santa Rita do Sapucaí, para fazer o primeiro Hacktown no Espírito Santo, em Colatina. Santa Rita do Sapucaí, que é divisa Rio e Minas. Minas, que é um espetáculo. Eu fui no último evento lá que teve este ano. A cidade tem 40 mil habitantes. Tinha 15 mil pessoas na cidade. Teve 600 meetups em 3 dias, 200 meetups simultaneamente. Posto de gasolina tinha meetup nas conveniências, padaria, restaurante, todos os lugares tinham. É um movimento colossal que tem na cidade lá. Nós estamos fazendo esforço para trazer uma edição deste, com outro nome talvez, né, para a Colatina. A Colatina tem as condições de fazer um pequeno aqui no Espírito Santo. Nós estamos fazendo uma parceria com a Itália, trazer um consultor italiano para fazer um programa de excelência de queijo em Colatina. Para a gente mandar lá, isso aí é uma demanda dos produtores locais de muitos anos lá que nós vamos viabilizar. Nós estamos fazendo o projeto de construção do hub de inovação nosso, em primeira fase, um hub da governança do arranjo positivo, da arranjo institucional. Primeira fase ele é virtual, e segunda fase é um hub fixo, né? Nós estamos conversando com a UFES e com a Prefeitura da Serra, a ideia é fazer uma parceria para ter uma Praça da Ciência, uma Cidade da Ciência, uma coisa assim. Tem projetos, existem muitos lá. E com a seguinte característica: nenhum projeto é da cabeça da prefeitura. Se eu tenho uma ideia, eu levo na governança do ecossistema, coloco a ideia lá, as pessoas analisam e as instituições se engajam no projeto. É isso que torna a nossa experiência muito interessante, né? Nós não somos donos. O crédito vem para o setor público, mas ele vem indiretamente, ele vem porque as pessoas têm o discernimento, mas o sucesso é de todo mundo. Muito obrigada ao secretário Buffon por ter comparecido. Obrigada mesmo. Eu agradeço muito estar aqui. Eu conheço a revista há muitos anos, já escrevi para a revista. Isso é um veículo da maior importância para o ecossistema estadual. Os nossos eventos de Colatina, vocês serão tempestivamente convidados para todos eles. Eu espero que vocês compareçam, porque lá vocês vão ter uma noção mais exata do trabalho que a cidade está fazendo, né? Com o apoio da prefeitura, evidentemente, né? A prefeitura é um encorajador das parcerias e das conexões, retirando a simetria de informação, gerando confiança. É isso que a gente faz lá. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar em qualquer canal do stream, no YouTube e, é claro, no nosso portal esbrasil.com.br. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e até a próxima.